Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula muito importante para quem quer aprender contabilidade de custo. Desta feita, custeio ABC, resolução de questões, videoaula 14. Aula extra dedicada a você que é aluno universitário, dedicada a você que está se preparando para concurso público e para você que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui novamente comigo. A questão é, já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe e não permita que nenhum obstáculo atrapalhe a sua concentração. Pense sempre, estudar é preciso, e somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Contabilidade de custo da série Resolução de Questões, custeio ABC, né? Então, nós temos aula de custeio ABC com relação à parte teórica, exercício de assimilação, exercício de fixação. Já apresentamos algumas outras aulas de resolução de questões envolvendo questões do custeio ABC. E hoje é uma aula específica de custeio ABC, um exemplo completo. Vamos lá à nossa agenda. Resolução de questões de custo, contemplando custeio ABC. Se você está interessado neste assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é importante para receber as atualizações, compartilhe nas suas redes sociais, agradeço antecipadamente a sua ajuda para o crescimento do canal, e qualquer dúvida você já sabe, né? Tem meu e-mail ou faz os comentários lá na própria área do YouTube, ok? Teremos imenso prazer em atendê-lo. Vamos à nossa questão. Vamos apresentá-la por parte. Então, pense assim, a empresa Santíssima S.A. fabrica dois tipos de produto, P1 e P2. Em abril de 2022, foram fabricadas 200 unidades de P1 e 300 unidades de P2. E inexistem estoques anteriores de produtos em elaboração, ou seja, de P1 e de P2. Os custos indiretos do mês em referência foram de 96.200, assim apropriados aos departamentos, ok? Valores em real. Então, foi levantado e a empresa tem isso aí, apresentando esse quadro 1, né? Então, tem mão de obra indireta, materiais diversos, energia elétrica, depreciação e aluguel. E aqui, a administração geral, os valores de cada um foi levantado através de outros sistemas, né? Os valores que já existem lá cadastrados, almoxarifados, contabilizados no caso, usinagem, montagem e o total. Então, olha, 96.200. Então, esses 96.200, como foi dito no início, né, são custos indiretos, né? Então, tem aqui os custos, o valor do custo indireto. E aqui distribuídos em cada departamento, né? Então, através de um sistema, você sabe os valores envolvidos, as pessoas envolvidas, e sabe os materiais que foram utilizados, a energia elétrica que foi medida em cada um, a depreciação, o aluguel proporcionalmente foi feito em cada coisa, né? Em cada unidade dessa especificamente. E aí a gente vai, com base nas entrevistas realizadas com os gestores e colaboradores de cada departamento, foram identificadas as seguintes atividades. Essa empresa ela está interessada em implantar o ABC. Ela trabalha com custeio por absorção. Ela quer implantar o ABC. Então, se partiu para entrevistar os gestores e colaboradores para identificar quais são as principais atividades envolvidas em cada um. Foi visto o seguinte, a administração geral da fábrica, que aqui daqui por diante vamos chamar de ADM, então esse nome aqui fica mais fácil nas planilhas, né? Gerir e programar a produção. São duas atividades aqui. Almoxarifado, receber e atender requisições. Recebe as requisições e atende as requisições. Usinagem, preparar as máquinas e usinar, ou seja, processo de usinagem. Montagem, montar e fazer a inspeção final dos produtos, né? Como se fosse aqui um controle de qualidade dos produtos. Então, foram identificados como principais atividades de cada departamento essas aí. E aí, você veja que tem uma relação direta, administração geral, almoxarifado, usinagem e montagem, tá vendo? E aí a gente começa a perceber o que é que tem mais que foi feito com relação para a implantação do ABC, né? Aí foi levantado aqui
Os seguintes custos foram atribuídos a cada atividade pelo pessoal que começa as atividades. Então, quem está implantando o ABC, né, as pessoas de cada unidade conhecem profundamente como as coisas são feitas. Então, o conhecedor da técnica, né, do método de custeio ABC, foi conversar com essas pessoas, e essas pessoas que conhecem as atividades identificou isso. Ó. Mão de obra direta, né? Aqueles 96.200 está distribuído assim. Ó. Administração geral, gerir 8.200, 200, 300, 500. Né? Então, os custos envolvidos em real. Programar, 12.000, 1.000 e assim por diante. Então, quando eu somar todos esses valores envolvendo a administração geral, almoxarifado, usinagem, montagem, tem que dar os mesmos 96.200 que a gente viu no slide anterior, né? Então, no slide anterior, 96.200. Só que está distribuído dessa maneira, né? Por cada atividade que foi identificada, né? Gerir, programar, receber e atender, preparar e usinar, montar e inspecionar. Então, e aí a gente começa a ver o seguinte: os custos de cada atividade foram apropriados aos produtos de acordo com os direcionadores de custo, com base na expertise de cada encarregado. E aí a gente levantou com os encarregados os direcionadores de custo, aquilo que faz com que o custo aconteça, né? Então, se lembra que a gente disse aqui que eu tenho recurso, atividade na aula teórica e os produtos, né? P1 e P2. Então, tem recurso, atividade e produto. Eu não tenho uma passagem direta de recurso para produto, tem que ser atividade. Eu tenho que ativar uma atividade, né? Dinamizar essa atividade para que ela seja executada para a consecução de um produto, né? E aí foi feito isso. Na gestão de produção, ou seja, gerir a produção, né? Eu tenho 30% do meu tempo, né, dos custos é gasto para P1 e 70% para P2, ou seja, P2 é um produto mais complexo, e alguém disse que 30% é para P1 e P2 fica com 70%, 100%. Programar a produção também. Alguém chegou à conclusão que 60% cai para P1 e 40% para P2. Quer dizer, agora, embora para a gestão aqui eu gaste mais, né, 70% em relação a 30%, na programação da produção, o P2 eu perco menos tempo, né? Ou seja, é uma coisa mais simples para fazer. Então, 100%. Quantidade de recebimentos em lotes no almoxarifado. Então, está dizendo que ele recebe em lotes. Lotes pode ter 3 solicitações, 4, 10. Então, ele recebe 20, né? Aqui ele recebe para P2 10 no mês, no período que está sendo considerado, o total de 30, 20 mais 10 mais 30, né? Quantidade de requisições atendidas, que eu recebo um lote de 20. Um lote pode vir 2 requisições, outro pode vir 3, outro pode vir 1. Eu consigo atender 50 para P1 e 40 para P2, né? 40 porque P2 é mais complexo. Para atender, estou atendo 40, 50 mais 40, 90. Eu tenho um total de requisições de 90. Tempo de preparação de máquina de usinagem em horas, né? Para P1 eu gasto 10 horas, para P2 eu gasto 15 horas, um total de 25 horas. Horas de máquina de usinagem, né, para a minha produção, 150 horas, 300 horas, um total de 450 horas. Tempo de montagem em horas, eu gasto 100 horas para montar os P1s e 240 horas para os P2, 340 horas. Inspeção em lotes, aqui eu vou fazer 20, né? Ok, 20 lotes. Aqui para P2 eu consigo fazer 5 lotes, né? E total de 25, pronto. Esse quadro aí, 4, né? Você veja que isso aqui é o quadro 3, isso aqui é o quadro 4. Esse quadro 4 foi em função da experiência de cada encarregado, né? Como é que é distribuída as coisas em função do direcionador, aquilo que faz com que você, evidentemente, gaste mais ou gaste menos os recursos, tá? Então, gestão de produção em percentual e programação, já com relação ao almoxarifado, os direcionadores são quantidade de recebimentos e quantidade de requisições atendidas. Já para a usinagem, é tempo de preparação da máquina, como eu disse, né? E o tempo de usinagem em si. A montagem, tempo da montagem e outro tempo para inspecionar. Então, há uma relação entre esses direcionadores que faz com que se gaste, né? Ou seja, tem um custo associado, e
atividades envolvidas em cada unidade, né? Então, você veja, uma coisa que eu queria destacar, importante, né, quando você está tratando com o ABC, é isso aqui, ó. Olha, observe que em determinados momentos eu vou ter como elemento, né, que vai dizer exatamente como é o direcionador, um percentual, quer dizer, 30% para a gestão da produção e o 70% para P1 e P2, 70%, né? Então, eu tenho que ter uma maneira de dizer isso. Então, com isso, nós temos lá o quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4, né? E agora nós vamos partir para resolver o problema. Veja, quando você colocou os percentuais aqui, é fácil, né? Só você aplicar aqui em P1. Se eu vou querer saber quanto é da administração geral, a parte gerir a administração geral, é só 30% de 9.200. Para P2 é 70% de 9.200. Para programar, seria 60% de 9.200 em relação à administração geral. E com relação a P2, 40% de 14.900, né? Vou marcar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, aqui eu tenho uma relação, né? 30% de 9.200, né? Desse total vai para o programa P1, né? E em relação ao P2, né? Em relação ao P2, eu vou aqui, ó, os 70%, né? 70% desse valor vai para P2. Com relação a esse item seguinte aqui, né, se você começar a pensar, como é importante que você tenha assistido a aula teórica, os exercícios de assimilação e de fixação, com relação a programar, ó, esses 14.900, em relação à programação, ó, 60% desse valor cai para P1, né? E em relação a P2, você tem apenas 40%, né? Então, em percentual fica fácil. Com relação a esses itens que estão com cores diferentes, quantidade de recebimento, quantidade de requisições assim por diante, observe que aqui eu tenho quantidade. Aí é importante, né, de importância vital, que eu tenha em mente que vou trabalhar com quantidade. Então, vou fazer uma aqui para a gente ver. Ó. Eu tenho aqui 20, eu tenho aqui 10. A minha preocupação lá, que a gente viu na aula teórica, é fazer a relação 20 sobre 10, sobre 30 cai para P1. 10 sobre 30, daquele valor 9.200, cai para P2, né? Então, você começa a perceber que quando eu botar quantidade de recebimentos, ó, almoxarifado, receber, os valores envolvidos são esses, ó, 4.300 para atender e 2.800 para receber e 2.800 para atender. Então, se eu vou me preocupar em quantidade de P2, olha, então eu vou ver assim, ó, 20, né, sobre 30 vezes 4.300 cai para P1, né? E 10 sobre 30 de 4.300 cai para P2, né? Aqui você veja que eu tenho os percentuais, né? Para um é 20 sobre 30, para outro é 10 sobre 30 e assim por diante. Se eu pegar quantidade de requisições, né, atendidas aqui, ó, item 2.800, eu vou fazer 50 sobre 90 e 40 sobre 90. Aqui está dado em percentual, aqui eu vou achar um coeficiente, que eu posso transformar em percentual também, mas é interessante que você trabalhe logo com coeficiente. Então, você vai pegar isso aqui, dividido por isso, multiplicado por isso aqui, vai dar exatamente a parcela de 4.300 que vai cair exatamente para P1 em relação à quantidade de recebimentos em lotes, né? Vamos ver no quadro seguinte, que isso está tudo explicado, isso que eu falei agora, né? Então, quando a gente pensa para o quadro seguinte, com base nos quadros 3 que eu falei, 4 e 3, chegamos a um quadro 5. Olha, observe como eu fiz aqui. Veja, gestão da produção, 30% de 9.200, 2.760. 70% de 9.200, 6.440. Isso quer dizer o quê? Que os 100% é os 9.200, né? Se eu somar esse 2.760 com 6.440, dará o 9.200. Programação da produção, 60% de 14.900, que está lá no quadro anterior, né? Ok? Dá esse valor. E aqui 40% de 14.900. Então, dá 5.960. Os 100% é o 14.900.
Já com relação aos itens seguintes, que a gente mostrou aí, né? Quantidade de recebimentos e assim por diante, você não tem percentual, mas você tem 20 sobre 30, como eles dizem aqui, 10 sobre 30. De quê? De 4.300 e 2.860, que se você voltar, você vai ver aqui, ó, né? 20 sobre 30 de 4.300, né? E 10 sobre 30 de 4.300 vai cair em recebimento, né? Então, aí eu estou fazendo, veja que eu estou no ABC, a importância de evitar as atividades, porque nem todas as atividades consomem os mesmos recursos em relação a produtos diferentes, né? Então, quantidade de recebimentos é isso. Se eu fizer quantidade de requisições, é a mesma coisa, 50 sobre 90, que é o total, e 40 sobre 90. 50 sobre 90 vezes 2.800, que está lá na planilha anterior, no quadro 3, né? No quadro 4, no caso, você vai ter esse valor. E aqui você vai ter 40 sobre 90, 2.800 e assim por dentro. Se eu somar essa parcela com essa, vai dar os 2.800, ok? E eu faço para todos eles a mesma coisa. Inclusive, o último aqui, expressão de lotes, 20 sobre 25, cai para P1, de 8.500, que é o valor de expressão de lotes. E 5 sobre 25 de 8.500, 1.700. Se eu somar os dois, vai dar exatamente 8.500. E aqui eu coloquei o total, 100% é isso, 30% dá isso, os 30% dá isso, 40%, ou seja, quando eu pegar o total de 30, ou seja, 20 mais 10, equivale a eu trabalhar o 4.300 como um todo, só que uma parcela dele cai para P1 e outra parcela cai para P2, né? Por isso que é feito assim. O ABC trabalha com direcionadores, né? Cada direcionador é que vai estabelecer isso, né? Voltando àquela aula teórica, com isso nós fizemos o quê? Estabelecer aqui os recursos, estabelecer aqui as atividades e estabelecer aqui os produtos, né? Por último, né? Então, você começa a perceber que eu tenho uma coisa interessante, né? Eu pego aqui os recursos, aloco as atividades, né? Essa atividade precisa ser executada, precisa de recursos, mas essa atividade foi executada para quê? Para o produto 1, né? Já essa mesma atividade para o produto 2 pode consumir menos recursos e assim por diante, né? Então, tem essa relação importante que a gente viu lá na aula teórica e nos exercícios de assimilação e fixação. Aqui é mais um exercício completo sobre esse assunto, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, se eu pegar esse quadro aqui e enxugar ele, eu tirar todos esses cálculos aqui está mostrando como foi feito o cálculo, né? Mas eu não quero mostrar, eu quero um quadro limpo. Aí eu apresento esta planilha aqui, ó. Simplificando o quadro 5, valores em real, teremos o quê, ó? Aí tem todos os valores que caem para P1 e P2 em função de cada direcionador, né? Então, você começa a perceber. E, no final, aqui, o custo indireto total para P1, 41.280, para P2, 54.920, em relação ao custo total indireto de 96.200, né? Se eu fizer isso, né, você pode até fazer adotando outro critério por absorção, por horas de máquina, por horas homens, né? Homens-horas, no caso, e assim por dentro, você vai ver que os valores serão totalmente distintos, né? Aqui você tem uma aproximação muito grande com a realidade do ABC, né? Porque aí a pergunta é, há rateio? Ah, mas são rateios com critérios muito, mas muito refinados, né? Em função dos direcionadores de custo. Então, nós aqui somamos aqui, se eu somar aqui, você veja que no final eu tenho os mesmos 96 mil, né? E 200, que é exatamente o valor total dos custos diretos que nós estamos tratando. O custo direto, não toquei num assunto sobre isso, porque é fácil, eu já sei qual é o custo direto de P1 e P2, quer dizer, o grande problema é como tratar os custos diretos e fazer com que os rateios eles sejam mais representativos da realidade, né? Isso que é importante. E aqui, simplesmente, o que foi que eu fiz? Eu peguei o custo direto total, que é esse aqui, ó, com relação ao produto 1, e dividi pela quantidade de P1, lá está dito, foram fabricados 200 unidades. Então, eu dividi aqui para achar 206,40 por unidade, o custo direto unitário. E aqui, 54.920 pela quantidade que foi produzida, 300, se não me engano, né? Então, dá 183 mil, aliás, 183,07, né? Além de eu ter o custo indireto total, eu tenho o custo indireto unitário, né? Ou seja, valores unitários, né? Então, eu tenho aqui o com relação ao P1 e tenho o custo unitário com relação ao P2, né?
Você veja, interessante, né? Então, você pegou a questão desde o início, formação, como é que foi feito na prática e construção das planilhas ou quadros, né? De tal maneira que, no final, você saiba que os 96.200 de custos diretos, eles foram atribuídos a API e AP2 em função das atividades envolvidas em cada um, né? Uns mais, outros menos, né? E você é assim que se trabalha. Você deve ter percebido, né? Eu vou até voltar aqui só para lembrar sobre isso aqui. Você deve ter percebido que tem lugar aqui, ó, que os valores são zeros. Ó. Por exemplo, depreciação. Tem aqui no ATD, mas na usinagem preparada não tem depreciação nenhuma, não leva em consideração, porque você não usa máquina, não usa nada para preparar. Já na usinagem você usa. Então, até isso aqui é importante, quer dizer, você vai levar em consideração aquilo que realmente é usado por cada atividade necessária à concepção de cada produto, né? Ok? Espero ter esclarecido mais algumas dúvidas com relação ao ABC, né? Se você gostou desta aula, das aulas anteriores, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal para receber as atualizações e compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço antecipadamente a sua colaboração. E qualquer dúvida, você já sabe como encaminhar, ou para o e-mail, ou no próprio YouTube, na área específica que você pode comentar, tá certo? Pense aqui, foi muito bom ter você mais uma vez nesse canal. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Acredite sempre em você, você é capaz. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.